Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José, seja bem-vindo ao nosso canal Farmacologia Fácil para mais uma aula, e uma aula extremamente importante para quem quer ter conhecimento sobre a farmacologia, nos cuidados do paciente crítico. Essa será a primeira aula de muitas que eu vou fazer aqui no nosso canal, com esse tema como plano de fundo: o paciente na UTI, o paciente na CTI, o paciente em estado crítico, com suporte de vida, com ventilação mecânica, enfim, os temas que envolvem um cuidado intensivo do paciente. Então, se você tem interesse em aprender farmacologia e também tem um apreço no conhecimento específico dessa área, já se inscreva no canal, ative as notificações e venha seguir o nosso canal Farmacologia Fácil. Show? Então, recado dado, vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema. Se nós pensarmos dentro de um hospital, nós temos vários setores. Hospitais de grande porte setorizam o ambiente hospitalar, como leitos voltados mais a paciente oncológico, leitos próximos da emergência que acolhem pacientes que vêm da emergência numa internação provisória antes de entrar para um leito de verdade efetivar a internação. Leitos que são utilizados na CTI cardiológica, leitos utilizados e separados para UTI, para CTI, leitos utilizados para CTI neonatal, por exemplo, CTI pediátrica, leitos até divididos por convênios, leitos utilizados para o SUS, leitos utilizados para convênios particulares ou para o paciente que paga particular, enfim. O hospital ele tem vários ambientes diferentes, e dentro do hospital também é importante que a gente tenha entendimento de que os profissionais precisam se especializar também, não só o farmacêutico, né, que eu falo com mais propriedade porque eu sou farmacêutico, mas principalmente os outros profissionais que estão mais na beira do leito do que o próprio farmacêutico, como enfermeiros, técnicos de enfermagem e os médicos, assim como também os fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, toda a área da saúde. Mas eu citaria como mais importante essa capacitação, essa especificação das atribuições profissionais para o técnico, o enfermeiro e o médico, porque eles estão na beira do leito do paciente todo o tempo, especialmente o enfermeiro ainda, que fica 24 horas como supervisão, e o técnico que aplica todos os medicamentos naquele paciente. Então, é importante nós termos esse conhecimento básico de cada um dos setores do hospital. E um dos conceitos que todos os profissionais de saúde, não só o farmacêutico que fica lá na farmácia interna, fazendo as interações, fazendo farmácia clínica, muitas vezes eventualmente vai ao posto de enfermagem para monitorar algum sinal vital do paciente, pesar o paciente, enfim, mas todos os profissionais que estão no ambiente hospitalar, e quando estão num ambiente restrito, assim, crítico, mais importante ainda, precisam entender de farmacologia, saber o mecanismo de ação dos fármacos, quais são as principais reações adversas, quais são as principais interações medicamentosas. E aí no comecinho desse ano, 2023, eu fui chamado para dar uma palestra num congresso nacional que fala sobre o paciente crítico, sobre controle respiratório, metabólico, cardiovascular, lá em Maceió. E aí me veio a ideia de trazer esse tema também aqui para o canal. Então, nós vamos fazer vários vídeos agora, fragmentados, não sei quantas partes serão ao todo, que estarão aqui no nosso canal, mas essa é a primeira parte, então já fique comigo nesse vídeo até o final, e esse tema vai ser abordado intensamente, trazendo os principais fármacos. Eu vou citar mais ou menos 30 medicamentos que são muito utilizados no ambiente do cuidado do paciente crítico, e as principais interações medicamentosas desses medicamentos. É evidente que são muitos medicamentos utilizados no paciente, porque afinal ele está num quadro crítico. Então, ele trata a hipertensão junto com a diabetes, junto com as funções hemodinâmicas, ele controla a função metabólica, junto com o tratamento da infecção. Então, são muitos medicamentos, mas tem 30 que eu elenquei aqui através da busca em guidelines, da busca em materiais em protocolos hospitalares, que são mais utilizados
no cuidado do paciente, especialmente controlando, por exemplo, função cardiovascular, respiratória e metabólica, e a partir deles eu trouxe as interações medicamentosas. Então, vem comigo nessa aula, espero que você goste. Siga o nosso canal, ative as notificações, acompanhe esse professor que traz conteúdo toda semana para vocês. O ano está só começando aqui no canal Farmacologia Fácil e bora aprender farmacologia. Bom, quando o paciente está num estado crítico, especialmente internado no setor da UTI, nós temos 3 pontos, 3 pilares que precisam ser intensamente monitorados e garantidos o funcionamento para que o transcorrer do tratamento seja efetivo. Especialmente, então, função cardiovascular, função respiratória e metabólica. Então, o plano de fundo de um paciente que está em estado crítico são esses 3 pilares. Ele precisa estar com essas 3 funções, ok, para que qualquer outro problema que tenha que ser tratado possa ser tratado. Além disso, se por acaso é especificamente um desses sistemas que está com problema, ele é mais intensamente, então, cuidado, mais intensamente tratado do que normalmente é. Então, os 3 pilares, cardiovascular, respiratório e metabólico, vocês vão ver que os medicamentos atuam muito nesses 3 locais também. Bom, alertas iniciais para cuidado do paciente nesse tipo de ambiente. Controle da velocidade dos fluidos e das drogas é extremamente importante. O manejo da bomba de infusão precisa ser perfeitamente feito, então é preciso treinamento. Os funcionários, os colaboradores, técnicos, enfermeiros e médicos precisam entender do funcionamento da bomba de infusão perfeitamente. As soluções, tanto de reconstituição dos medicamentos quanto de infusão dos medicamentos e diluição, precisam ser corretas, então sempre ser checagem com dupla checagem e com identificação. Está cheio de notícias nesse nosso Brasilzão de erros de administração de medicamentos que não foram porque a droga foi escolhida errada, não. Foi porque o diluente foi escolhido errado, foi porque a bolsa de infusão foi escolhida errada, enfim. Então, esse é um ponto muito importante. O cálculo de dose sempre ser baseado quando necessário, porque tem algumas drogas que não precisam desse cálculo, mas quando necessário, precisa ser feito em função da capacidade renal do paciente, do estado da filtração renal do paciente. Isso muito é feito pela farmácia clínica dentro do hospital, mas não necessariamente é uma atribuição exclusiva do farmacêutico. Ela pode ser checada por qualquer profissional da saúde. Nós estamos no século XXI. E no século XXI nós temos o atendimento multiprofissional como a base do cuidado do paciente. E não um cuidado unilateral, individualista, onde o profissional não quer deixar que o outro faça o que ele sabe fazer. Não, ninguém mexe no cálculo de dose se não for farmacêutico. Não é assim, pessoal. Qualquer profissional, tendo capacidade, pode checar e deve checar cálculos de dose, cálculos de função que utilizam clearance renal como cofator importante para garantir segurança para o paciente. Não que ele vá substituir uma atribuição específica de um outro profissional, como o do farmacêutico, que está fazendo isso diariamente na farmácia clínica, mas ajudar para vasculhar, para monitorar erros que podem acontecer. Assim como pode acontecer erros em cálculo, em escolha de um diagnóstico, em administração do medicamento, podem ocorrer. Não se pode deixar de lado a monitorização. Show? Muito bem. Então começamos com 3 drogas. 3 drogas importantes que são utilizadas nesse ambiente do paciente crítico. A primeira delas é a amiodarona. Ele é um antiarrítmico supraventricular, utilizado para arritmias supraventriculares e ventriculares. A amiodarona, ela bloqueia canais de potássio no miócito, que conduz, um tecido que conduz a contração no coração. Ela bloqueia canais fracamente de sódio inativos e faz uma leve vasodilatação. Então ela tem função cardíaca como antiarrítmico, mas também tem função leve vascular. Efeitos adversos quando se infunde uma droga como essa no paciente: bradicardia e uma pigmentação violácea. Show? Muito bem. Outro medicamento, adenosina, ou chamado adenocard. Outro medicamento muito importante, utilizado também
para taquicardia supraventricular, então para controle do sistema cardiovascular do paciente. A adenosina ela atua hiperpolarizando o tecido atrial, reduzindo a duração do potencial de ação e reduzindo ainda a fase de despolarização diastólica das células do nó sinoatrial. Show? Ela age então na excitabilidade e na condutibilidade do estímulo elétrico. Quais são os efeitos adversos da adenosina? Dor torácica e rush facial, bem como casos esporádicos de cefaleia. Por fim, nós temos a lidocaína, que ele é um anestésico local. Ele é basicamente uma droga que, além de fazer a função de anestesia local, e muito bem feita e muito utilizada em procedimentos rápidos também, fora da UTI, não só fora, mas é utilizada fora da UTI, a lidocaína é uma droga de escolha também, inclusive é classificada como um antiarrítmico de classe 1B. Essa classificação que está aqui do ladinho da tela, olha só, essa classificação que está do ladinho da tela aqui, ela leva em consideração as atribuições no momento as atribuições das drogas nos canais de passagens de íons no momento da despolarização. Então, aqui nós estamos falando de controle cardiovascular do paciente, que é expressado com descompensamento nas arritmias e na fraqueza do batimento do coração, né? Na insuficiência cardíaca. Então, aqui nós temos especialmente arritmias. Temos a amiodarona, que é muito utilizada. Temos aqui a adenosina, que é usada para taquicardia supraventricular principalmente. E nós temos a lidocaína, que também é um medicamento utilizado como antiarrítmico, apesar de ser da classe dos anestésicos locais. E aqui eu tenho um desenho, então, da despolarização, trazendo as classes da última classificação. Na verdade, não é a última, mas é a mais utilizada, apesar de ser, de certa forma, contestada, essa classificação de antiarrítmicos, porque existem novos antiarrítmicos que não se enquadram muito bem nessa classificação, é a classificação mais citada atualmente ainda, e antiga, né? Então, até em 2018, na atualização dessa classificação, continuou a mesma classe, a mesma divisão. Então nós temos aqui canal de sódio como o principal canal que abre quando se começa uma despolarização do nosso cardiomiócito. E aí nós temos a classe 1 de antiarrítmicos, quinidina e procainamina atuando nessa região. Após isso, nós temos uma abertura de canais de potássios, retirando potássio, cargas positivas de dentro do cardiomiócito, e assim você tem uma diminuição do potencial, né, dessa despolarização. Ocorre uma queda nesse potencial de despolarização, e aí nós temos então um canal de potássio aberto, vazando o potássio para fora. Nós temos então o sódio, continua entrando, mas em menor graduação. Nós temos o cálcio, que é o causador da fase de repolarização, da fase refratária do batimento cardíaco, que estende, olha só como ele estende essa positividade. Aqui nós estamos falando, aqui nessa linha base, aqui, ó, em menos 80 milivolts, aqui nós temos com 0 milivolts aqui nessa linha, nesse tracejado, e o cálcio é que mantém, já que o sódio diminuiu a entrada e o potássio começou a sair, cargas positivas começaram a sair, nós temos então uma queda, e o que mantém isso positivo ainda acima de 0 é a leve entrada de sódio, mas principalmente o cálcio. E aí nós temos um canal de vazamento de potássio muito maior aqui nessa caída, e os canais de potássio então começam a ser o principal causa da repolarização, começa a cair a positividade porque vaza muitos potássio e ele volta para a fase inicial. Aqui nós temos então a classe 4, né, de despolarizantes, que são os bloqueadores de canal de cálcio aqui, e nós temos a classe 3 e 2, que aí vai entrar então os beta bloqueadores e o sotalol e a amiodarona. Bom, aqui nós temos então, na fase 3 e na fase 2, nós temos aqui então os principais antiarrítmicos, falando da amiodarona e da adenosina, e agora falando da lidocaína. Quais são os efeitos adversos da lidocaína? Ela pode causar confusão mental e alteração
do comportamento. Muito bem, por que a adenosina é usada para tratar arritmias, para tratar principalmente taquicardia supraventricular? Bom, a adenosina tem seus receptores A1, A2A, A2B e A3. Ela vai atuar sobre os receptores e através de uma cascata, tanto direta por proteína G0, melhor dizendo, e a cascata do AMP cíclico, ele vai fazer, então, mobilizar os canais de potássio e de cálcio, regulando então esses canais e controlando então a taquicardia supraventricular. Quais são os principais, então, efeitos, problemas do uso desses antiarrítmicos no paciente crítico? No início de 2022, a Sociedade Europeia de Cardiologia publicou, então, uma diretriz sobre o uso de antiarrítmicos na cardiologia. E daí tem alguns pontos que eu quero trazer para vocês aqui. O uso de antiarrítmicos tem 3 objetivos principais. Primeiro deles, ou pelo menos um deles, sempre está presente: controle da frequência cardíaca e alívio dos sintomas. E aqui vocês podem ver do ladinho, do lado direito, a classificação mais utilizada nos dias de hoje. A reversão de uma arritmia, de um quadro de arritmia, é claro, como número 2. E número 3, suporte a pacientes com dispositivos eletrônicos, como desfibriladores, implantáveis ou marca-passo. Então, esses são os objetivos principais, pelo menos um deles está presente sempre quando se utiliza um antiarrítmico. Nota-se a importância de ter cuidado com esses medicamentos, porque existe um grande risco de toxicidade cardíaca pelo uso das drogas e a presença de interações medicamentosas. A toxicidade, ela se apresenta como uma faca de 2 gumes. Pega essa. A mesma droga que trata a arritmia pode provocar outra, ou o chamado efeito pró-arrítmico. Olha que loucura, pessoal. Os 2 mecanismos mais comuns são bradicardia e o prolongamento do intervalo QT. Já a interação medicamentosa ocorre principalmente pelo metabolismo dessas drogas, porque elas são vastamente metabolizadas pelo complexo de proteínas P450, lá no nosso hepatócito. Por isso temos que ficar de olho, principalmente na associação das drogas antiarrítmicas com antibióticos macrolídeos, imidazólicos como o cetoconazol, ele é criminoso nas interações medicamentosas com essas drogas, itraconazol e voriconazol. Olha, o voriconazol é uma droga de último padrão antifúngico utilizado também muito em UTI. No lugar da anfotericina B, inclusive em vários casos. Antipsicóticos como clorpromazina e haloperidol. Olha só, 2 medicamentos usados para sedar o paciente que está agitado. Olha a importância. Antidepressivos como os ISRS, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como fluoxetina e sertralina. Eles são medicamentos que fazem muita inibição do metabolismo hepático, que pode aumentar o efeito das drogas antiarrítmicas. Olha o cuidado. Anticonvulsivantes como carbamazepina e fenitoína, varfarina e digoxina. Digoxina é um cardiotônico, utilizado também na UTI, especialmente em pacientes com insuficiência cardíaca, mas não só. E a varfarina, um anticoagulante de geração mais antiga, mas que ainda é utilizado. Por não ter a apresentação endovenosa da varfarina, ela fica um pouco mais limitada, mas ela também é utilizada. Outro ponto importante são os pacientes que apresentam maior risco, grupos de risco para o uso dos antiarrítmicos. Quais são os cuidados especiais para cada um deles? Então, trouxe 3. Paciente idoso com cardiopatia estrutural de base, paciente com doença renal crônica e gestantes. Então, olha só, quais são as recomendações dessa diretriz para a gente ficar ligado? Aquele paciente idoso com cardiopatia estrutural de base, a droga mais segura, desde que se enquadre no diagnóstico, é claro, é a mildarona. O sotalol ela pode ser usado em pacientes com hipertrofia ventricular esquerda, nesses casos, mas não para aquele paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e CFR. Aqueles pacientes com doença renal crônica, é preciso ter atenção ao sotalol, a procainamida, a quinidina, a propafenona, o diltiazem e o verapamil,
porque eles precisam ter ajuste de dose por causa da função renal. Olha que dica de ouro. E para as gestantes, o ideal é evitar o uso de drogas, se for possível, não utilizar nenhuma, mas se utilizar, por exemplo, pode ser usada a adenosina, a amiodarona é contraindicada e o sotalol pode ser usado com cautela. Então essas são as dicas da diretriz voltadas aos antiarrítmicos e as interações nós já falamos. Além do cuidado com o sistema cardiovascular, existe também um cuidado no paciente crítico com o sistema de coagulação. Claro, ele internou no setor de UTI, no setor de cuidado crítico, porque teve um evento cardiovascular, então ele já tem diversos trombos produzidos no organismo, já tem eventos ateroscleróticos, já tem eventos isquêmicos, e aí o tratamento já é voltado para essa área também. Ou ele simplesmente, por algum motivo, que você pode imaginar uma gama de motivos, ele acabou tendo que ser hospitalizado nesse setor de cuidado intensivo e tem que se evitar o surgimento de trombos. Nesse ponto, 3 fases do surgimento de trombo são o objetivo das terapias. Primeiro, a agregação plaquetária, que é a primeira fase, né, que é a junção das plaquetas, formando o tampão plaquetário, impedindo o primeiro processo, primeira fase de hemorragia. A coagulação sanguínea, que é a segunda etapa da formação do trombo, que é quando começa a ser ativada a fibrina, começa a formar os polímeros de fibrina, e aí começa a formar o coágulo, propriamente dito. E a terceira fase, que é depois que os coágulos estão prontos já, em todo o organismo, prontos para fazer mal para alguém. E nesse momento, a única maneira de resolver isso é utilizar um trombolítico, ou seja, um medicamento que vai lá e quebra o trombo, e vai quebrar, destruir ele, e assim evitar a formação de uma embolia, de uma trombose, enfim, e tudo que repercute a presença de um trombo num capilar com baixo calibre. Então esses 3 locais, antiagregação plaquetária, na antiagregação plaquetária, na coagulação sanguínea e na dissolução dos trombos. E aí nós temos então diversos medicamentos que podem ser utilizados para esse paciente. Por exemplo, nós temos o clopidogrel, que é um medicamento antiagregante plaquetário, e aqui eu trouxe ele porque ele é uma droga mais antiga, apesar de ser mais nova que o AS. Mas qual que é o problema do ácido acetil salicílico utilizado nesse momento, nesse paciente? E ele é muito utilizado, que também é um antiplaquetário, assim como o clopidogrel, só que por uma vertente, por um mecanismo diferente. O AS, ele acaba, pelo mecanismo dele, que é bloquear a ação da COX-1 lá na plaqueta e assim diminuir tromboxano A2 e assim diminuindo a agregação plaquetária, ele acaba bloqueando a COX-1 também em outras regiões do corpo, como por exemplo a tão conhecida COX-1 presente no estômago. E lá a COX-1 produz muco, estimula a produção de prostaglandinas que vão estimular a produção de muco polissacarídeo e proteger nosso estômago. Então a chance de ter uma hemorragia intragástrica, por exemplo, com a S, é muito grande. Especialmente nesse paciente que tem um cuidado tão intensivo, com várias outras drogas. Então, o AS muitas vezes é substituído por clopidogrel, que tem uma ação, ou até associado, né, melhor dizendo. Pacientes pós-IAM, por exemplo, eles têm na própria diretriz, ambulatorialmente utilizam os dois juntos. Né? Mas no cuidado crítico, muitas vezes é substituído. Então, o clopidogrel, ele ajuda a diminuir os eventos ateroscleróticos porque ele bloqueia um receptor na plaqueta chamado P2Y12. Esse receptor, ele é um receptor de ADP e ele é estimulado pelo ADP, que quando estimulado pelo ADP, ele gera uma cascata interna na plaqueta que estimula a colocação do gancho que liga as duas plaquetas, o receptor GP2B3A. Então o clopidogrel, ele é um antiplaquetário, evita a agregação das plaquetas, mas ele tem efeitos colaterais, assim como a S que eu acabei de citar, principalmente sangramento. Na evolução da classe dos antiplaquetários, nós temos o ticagrelor e o prasugrel.
Eles, pessoal, sofrem menos metabolismo hepático, não tem tantas interações como tem o clopidogrel. E numa evolução maior ainda, nós temos a tirofibana e o abciximab, que fogem de uma agregação plaquetária parcial, como acontece com o clopidogrel e como acontece com a AS. Eles vão ser inibidores do próprio receptor GP2B3A, que é o gancho que liga as plaquetas. Então, outro mecanismo de ação. Além, então, dos antiplaquetários ou antiagregantes plaquetários, nós temos os anticoagulantes, que atuam na fase de coagulação da formação do trombo. E aí nós temos a evolução também das heparinas sódicas, né, que são fracionadas, que precisam de várias administrações durante o dia, para a enoxaparina. E aí nós temos um cuidado multiprofissional para identificar quais pacientes têm risco de ter um tromboembolismo venoso, que é o risco de TEV. E aí, quando esses pacientes estão com características clínicas que podem promover o tromboembolismo venoso, ele é colocado, então, em protocolos de prevenção, principalmente utilizando o Clexane e a meia de compressão pneumática que está aqui no ladinho, que antigamente se tinha só a meia normal, né, antitrombo, e agora se tem, então, as meias pneumáticas para proteção do paciente, evitar que ele tenha um trombo, por estar acamado por muito tempo, por estar com níveis de colesterol alto, por ser obeso, enfim, tem várias características que envolvem TEV, show, que podem colocar o paciente nesse enquadramento. Mas está faltando ainda uma etapa. Falei da agregação plaquetária, da coagulação, e agora vamos falar então dos trombolíticos, aqueles medicamentos que vão degradar o trombo. Porque imagina, se o trombo já está formado, já foi feita a cascata de coagulação, já foi feita a agregação plaquetária e ele já está lá, pouco vai adiantar para o paciente que está em estado crítico utilizar um antiagregante plaquetário ou um anticoagulante. Ele precisa então dissolver esse trombo. E aí nós vamos ter então aqueles fármacos que vão fazer com que o plasminogênio vire plasmina ativa e assim degrade o trombo. Quem são eles? O mais antigo é a streptokinase, usada para tromboembolia pulmonar, no caso do infarto agudo no miocárdio. Ela dissolve os trombos no caso das obstruções dos vasos sanguíneos, porém ela faz isso parelho no organismo. Não tem e vai fazer ativação da plasmina em vários locais do nosso corpo, podendo e tendo um risco muito grande de causar sangramento, gerando quadros de hipotensão e arritmias. Então, é um fármaco mais antigo. Os novos medicamentos dessa mesma linha, por exemplo, são a teflase. A teflase, ela vai fazer a mesma coisa, mesma indicação, só que muito mais específica para os coágulos, né? Então, nós temos aqui um trombolítico muito mais específico para os eventos críticos que estão gerando, então, o quadro clínico grave do paciente. Mas também pode causar arritmias, sangramentos e hipotensão. Um novo medicamento ainda dentro dessa mesma vertente é o tenecteplase, que é também um trombolítico e também vai estimular a formação de plasmina ativa. Bom, mas então nós temos aqui muitos medicamentos para controlar a cascata de coagulação e formação do trombo do paciente. Qual que é o risco mais evidente por usar esses medicamentos? Bom, utilizar eles em conjunto, é claro, aumenta muito o risco de sangramento, e utilizar eles com classes de medicamentos que também promovem indiretamente o risco de sangramento, como por exemplo os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, se a pessoa está utilizando fatores anticoagulantes, antiplaquetários e trombolíticos, é preciso obrigatoriamente monitorar os outros medicamentos que ela utiliza, se não tem algum outro fármaco que promove também o aumento do risco de sangramento por diminuir, por exemplo, o muco estomacal. Os AINES, eles não atuam diretamente, longe disso, na cascata de coagulação. Apenas, na verdade, aqueles que atuam com ligação irreversível sobre a COX-1, que é o caso do AS. O AS é da classe dos AINES. Mas qual o problema de utilizar um anti-inflamatório não esteroidal? Eles diminuem muito o muco estomacal, especialmente no paciente hospitalizado e acamado. E aí, com essa diminuição do muco,
a agressão do estômago pode acontecer. E aí, como você não tem os fatores de coagulação e de formação do trombo ativos, porque você está usando um suporte antitrombótico, antiplaquetário e trombolítico, o risco de hemorragia aumenta e pode acontecer uma hemorragia intragástrica. Então, pessoal, nessa aula nós vimos apenas 2 caminhos, né? 2 pontos trabalhados no paciente crítico, mas tem muitos outros, né? Além do paciente da questão da arritmia, que foi tratada com a amiodarona, que foi falada através do nosso breve esboço sobre a amiodarona, sobre lidocaína e sobre adenosina, nós falamos dos fatores de coagulação, da coagulação do paciente, através dos anticoagulantes, antiplaquetários e trombolíticos. Pega toda essa informação, coloca suas dúvidas aqui nos comentários. Se você quiser uma aula específica sobre uma das classes, professor, eu quero uma aula sobre antiarrítmicos, coloca nos comentários. Professor, eu quero uma aula só sobre anticoagulantes, coloque nos comentários que eu aprofundo mais ainda para vocês aqui no YouTube. Show? Na próxima aula vamos falar, olha só, de medicamentos que atuam no coração ainda, no sistema cardiovascular, mas também vamos falar de incompatibilidade em Y e muitos outros temas. Então, fica comigo e até a próxima. Peraí, antes de sair, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhuma aula aqui do canal Farmacologia Fácil. Até a próxima aula.